De volta com o TJ Goiás, a Prefeitura realizou no último fim de semana mais um mutirão do projeto Catatreco. No total foram atendidas 140 ordens de serviço e coletados móveis, eletroeletrônicos, eletrodomésticos que serão reaproveitados pelas 12 cooperativas cadastradas no programa Goiânia Coleta Seletiva. Que não puder ser aproveitado será desmontado e encaminhado à reciclagem. Desde o lançamento, no dia 26 de julho, o projeto Catatreco já agendou por telefone 855 ordens de serviço. E no quadro Vida Sustentável de hoje, vamos falar de um problema que começa no campo e acaba refletindo na cidade. O recolhimento das embalagens de agrotóxicos ainda não consegue controlar 100% esse tipo de lixo. Os danos ambientais podem atingir populações de grandes centros urbanos, como Goiânia. A legislação ambiental prevê que o recolhimento das embalagens de agrotóxicos é uma obrigação do produtor rural. Em Goiás, são 17 postos de recebimento e 8 centrais de armazenamento e prensagem do material recolhido. No estado, 6% das embalagens de agrotóxicos não têm destinação correta, causando graves danos ao meio ambiente, principalmente às áreas próximas ao Ribeirão João Leite. Os resíduos das embalagens, que às vezes não faz a tríplice lavagem, é carreado para o lençol freático e automaticamente vai para o afluente do João Leite e vai cair no João Leite. Segundo o coordenador da Unidade de Recolhimento de Embalagens de Agrotóxicos da Agrodefesa, o produtor rural deve levar as embalagens onde está indicado na nota fiscal. A legislação define responsabilidades para toda a cadeia. Primeiro, o produtor, quando ele usar, ele tem que fazer a tríplice lavagem, é obrigatório. E ele tem que armazenar adequadamente na propriedade, porque ele tem até um ano para devolver. De janeiro a julho deste ano, mais de 2.000 toneladas foram recolhidas. Em média, por mês, 350 toneladas saem de Goiás para reciclagem e incineração. A expectativa de recolhimento para Goiás este ano é de 3.600 embalagens de agrotóxicos. No ano passado, no país, foram recolhidas 31.266 embalagens. Para este ano, a meta é atingir 34.000. Apesar dos índices positivos, a conscientização do produtor rural é ainda um desafio do Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. O grande problema que nós encontramos é com o pequeno agricultor. Aquele agricultor que compra uma quantidade pequena de embalagens, que não tem um veículo adequado para estar devolvendo essas embalagens, né? Que às vezes ele pensa, não vai andar aí 30, 40, 50 quilômetros para devolver 10, 15 embalagens, porque às vezes acaba até saindo mais caro para ele do que aquela embalagem que ele comprou. E quem vai nos explicar melhor quais são os riscos das embalagens de agrotóxicos é o professor Antônio Pascoaleto, que é doutor em fitotecnia. Boa tarde, professor. Obrigado pela presença aqui no TJ Goiás. Professor, 17 pontos só aí para recolhimento desse material em Goiás é muito pouco. São 17 postos e mais 7 centrais. As centrais, elas estão localizadas em cidades onde há o maior consumo de agrotóxicos, geralmente são cidades de grande porte, estratégicas, e os 17 postos de coletas em cidades menores. A gente tem centrais de recolhimento em Goiás, em Goiânia, Rio Verde, Quirinópolis, Lusiânia, Goianésia, Morrinhos, entre as principais. E postos de recolhimento em cidades próximas, Tumbiara, Anápolis, Cristalina, Formosa, Itaberaí, tem vários postos. O importante é que Goiás avançou muito. Em 2008... Mas esses postos são suficientes, professor? Só abrindo um parêntese aqui. Eles são ampliados constantemente ano após ano. Nós tínhamos 5 centrais em 2008 e 13 postos, e já avançamos nesse percurso de 2 ou 3 anos e o sistema continua avançando. Nós recolhemos 94% das embalagens de agrotóxicos produzidas. É um dado campeão mundial, inclusive, para o Brasil frente ao mundo. Então Goiás dá exemplo aí. Justo. Goiás era o 7º colocado em 2008, pulou para a 4ª posição. Nós recolhemos em torno de 3,4 mil toneladas, o que representa mais ou menos um dado de 10% do recolhimento brasileiro, que está em torno de 31, a projeção para 34 mil toneladas. Agora já, se falando de Brasil, assim, é pouco também o número de embalagens recolhidas?
É muito. É claro que nós gostaríamos de atingir a meta de 100%, mas há que se considerar fatores que são diversos, como colocados, né? Pequenas propriedades, às vezes o esquecimento da devolução, o prazo de validade vencido fica nas propriedades, o mercado clandestino, que obviamente pode acontecer, ou até mesmo o descarte inadequado por falta de sensibilização para a questão. Mas o dado de recolhimento de 94% é significativo frente a um programa que começou no ano 2000 com a criação de uma legislação federal, 9974, que disciplinou o recolhimento e definiu as responsabilidades para a indústria, para os revendedores, para os consumidores, usuários e para os órgãos governamentais que trabalham a questão da fiscalização. Então, existem os elos da cadeia construídos nesse percurso de uma década e que, de certa forma, há uma eficiência bastante grande perto de outros países no mundo. Agora, isso quer dizer, então, que há punições para quem não fizer seu dever de casa direito? Correto. O receituário agronômico seria como se fosse um atestado que é fornecido pelo engenheiro agrônomo, comparado com um médico para a questão do agrotóxico. E no momento que o produtor devolve num posto de coleta, ou num revendedor, ou numa central de recolhimento, ele recebe uma notificação de que entregou aquele produto e fica isento de qualquer ônus ou multa pelo destino inadequado daquelas embalagens. Agora, como na própria matéria da Claudiane mostrou, esse material aí descartado de qualquer forma pode trazer sérias consequências para o ambiente, não é isso, professor? Certo, contaminação do solo, contaminação da água superficial subterrânea, ele entra na cadeia alimentar, obviamente contaminando a flora, a fauna e inclusive o ser humano. Ele desencadeia uma série de sintomas que vão desde simples vômitos, náuseas na espécie humana até levar a distúrbios neurológicos e a morte do indivíduo. São os sintomas dos agrotóxicos. Agora, existe, por exemplo, um agrotóxico que é aí mais feroz, que precisa ter um determinado cuidado, um cuidado mais especial? Como é que funciona isso? Eles são classificados, existem faixas que vão das cores verdes até as cores mais escuras, discriminando o nível de periculosidade de cada substância química. E isso deve ser muito observado pelos produtores. Quanto mais biodegradável, quanto maior a rapidez de degradação pelo ambiente, as faixas são mais no tom verde. Agora, professor, de repente, se alguém, por acaso, encontrar uma embalagem dessas por aí, quais os cuidados que se deve ter? Bem, o principal cuidado é não utilizar, por isso que se recomenda que o produtor, no momento do uso, ele faça a tríplice lavagem, que seria jogar água dentro da embalagem e descarregar no pulverizador por 3 vezes seguidas e depois furar a embalagem justamente para que ela não acumule água de chuva, não chega a ser utilizada até por animais e pelo próprio ser humano, porque essas embalagens de agrotóxicos muitas vezes foram utilizadas no passado para se estocar água dentro de geladeira, o que é completamente inadequado e não recomendado. O segundo passo é comunicar à agrodefesa ou os órgãos de fiscalização do Estado ou dar um destino adequado para ela, que seria chegar até uma revenda ou um posto de recolhimento. Agora, no caso, por exemplo, de um contato, né, e de repente a pessoa até passar mal com um produto desse, quais são as medidas aí? O que fazer? Bom, onde recolher? Primeiro, lavagem imediata com água limpa, corrente, para que você possa eliminar a fonte de contaminação. E os próximos passos, se dirigir então a um posto médico para que sejam adotadas providências necessárias nesse caso, né? Num simples contato. Os perigos maiores são, no caso, principalmente alguns produtos químicos em ingestão, principalmente. Né? Gostaríamos então mais uma vez de agradecer a presença do professor Antônio Pascoaleto, ele que é doutor em fitotecnia. Obrigado pela presença aqui no TJ Goiás, Obrigado. professor.